Hoje é o dia da preguiça. Boa data para pensar se precisamos correr tanto e o tempo todo para tocar a vida. O mundo do trabalho e a tecnologia muitas vezes aumentam a pressão pela produtividade e por respostas imediatas, mas nem sempre precisamos atender a essas demandas. Pois é, isso é o que diz o movimento pelo Desacelerar. Eu conversei com a Michele Prazeres, idealizadora do Desacelera SP. A gente tem um certo preconceito com a lentidão, mas o desacelerar, ele não é necessariamente você ser lento. O que eu costumo dizer é que o desacelera, ele é aquele sinalzinho de não, pera, será que eu preciso correr aqui? Ou será que eu estou correndo só porque correr se tornou automático? Então, desacelerar é a gente sair do automático, é a gente se humanizar nesse sentido, né? Recobrar os nossos sentidos, recobrar a consciência, entender se naquela situação específica a velocidade faz sentido ou se ela não faz sentido nenhum e a gente só está correndo porque a pressa já se tornou a regra, né? Muitas vezes a gente adota posturas desse tipo pela cobrança por resultados, metas no mercado de trabalho tão competitivo, né? E também, por outro lado, as redes sociais, a internet também dão para a gente, né, uma agilidade para acessar coisas e às vezes até demandam atenção o tempo todo. Como é que a gente pode lidar com essas condições desta nossa vida contemporânea, com também esse ideal de impor um outro tempo para as coisas? No mundo do trabalho, guiado por essa ideia mesmo de produtividade, de que a gente tem que estar sempre fazendo, né? E realizando coisas, de que quanto menos pausas, mais a gente consegue ser produtivo, e até uma ideia de que a gente, às vezes, confere um certo status ao estar ocupado, né? Isso tudo faz parte de uma mesma cultura. Então, não é à toa que o Desacelera começou, né, como um guia para as pessoas desacelerarem na cidade. E com o tempo a gente viu que não adiantava a gente ter um guia, sendo que as pessoas não conseguiam desacelerar porque elas estavam aceleradas pelo trabalho, aceleradas pela tecnologia, aceleradas pela experiência de tempo que elas tinham na cidade e que não deixava nenhuma brecha de tempo para elas desacelerarem. Então, quando você me faz essa pergunta, para a gente entender a cultura da velocidade, é muito importante porque a gente termina, na maior parte das vezes, achando que o desacelerar é um discurso para o indivíduo. Fala assim, arruma aí um tempinho na sua vida e desacelera, basta você se organizar. Isso que o capitalismo faz a gente acreditar, né? Que o dia tem 24 horas para todo mundo e que basta as pessoas se organizarem para conseguir fazer tudo que elas querem. Mas não é verdade que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, quem leva 3, 4 horas se deslocando na cidade, por exemplo, não tem as mesmas 24 horas de quem não precisa pegar transporte público e levar esse tempo todo se deslocando. Quem trabalha 15, 16 horas por dia não tem as mesmas 24 horas de quem trabalha 4, 6 horas por dia. E por aí vai, né? Então, a experiência temporal do indivíduo, ela é muito marcada pelas culturas que ele acessa, né, no cotidiano. Entre elas, a cultura do trabalho, né? E a outra, essa coisa das tecnologias. Então, a gente precisa entender que a desaceleração, ela é uma agenda, ela não é mais uma pressão no indivíduo, ela é uma questão coletiva. Então, a gente precisa, de fato, por exemplo, de ambientes de trabalho, né, que criem culturas de cuidado, né, dessas pessoas, que liberem as pessoas, né, dessa produtividade exacerbada, né, e que criem até mecanismos, às vezes até internos, né, da organização, para dar conta dessa pessoa ter saúde mental, conseguir, né, fluir no tempo, aproveitar a cidade, aproveitar a família, aproveitar o tempo de outra forma que não só destinada para o trabalho. E em relação às tecnologias, é claro que as empresas de tecnologia, elas desenvolvem soluções que, em tese, são necessidades. Então, as empresas de tecnologia, elas desenvolvem essas soluções, obviamente, pensando em necessidades dos indivíduos que estão colocadas nesse âmbito da cultura. Então, quando o WhatsApp cria esse botãozinho de acelerar, claro que eles leram ali uma conjuntura e que as pessoas aceitariam bem essa solução, né? Mas o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Essa solução ela chega como uma escolha possível e aí ela vai se tornando um hábito, depois de um hábito ela se torna uma regra e agora as pessoas me contam assim, nossa, não consigo mais
não acelerar o áudio do WhatsApp. E agora, 2 anos depois que essa solução está disponível, as pessoas, de fato, não só não conseguem não acelerar os áudios, como elas me contam que elas têm dificuldade quando elas estão ouvindo uma pessoa que fala muito devagar, porque isso também mudou a experiência do presencial, não só a experiência da tecnologia. Então, aos poucos, a gente vai, com essa aceleração, se desumanizando, né? E o desacelerar, então, é uma convocação, uma provocação para a gente se rehumanizar, virar gente de novo.